Boa noite, a paz do Senhor. Vamos aguardando aí as pessoas que vão entrar. Enquanto isso, vamos orar, vamos pedir a Deus que esteja iluminando esse tempo de live do Ministério de Ensino e que Ele traga luz à nossa mente, aos nossos corações, à nossa alma sobre essa lição que a gente vai dar uma olhadinha hoje, tá bom? A lição número 6 do nosso livrinho é o livrinho Esdras e Neemias, da editora Cristã Evangélica, que nos autorizou a fazer essa live e a gravar as aulas no YouTube. Amém? Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, Pai de misericórdia, obrigado, Pai, por este tempo, Pai, que o Senhor nos possibilita, ó Pai, este contato virtual, ó Pai, com nossos irmãos, ó Pai, com os irmãos da igreja, com os nossos alunos, ó Pai, que estão acompanhando esse nosso semestre de aulas, ó Pai, no Ministério de Ensino da Casa de Oração, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, essa noite, ó Pai, trazer esclarecimentos, ó Pai, sobre a aula, Pai, trazer um ensino, Pai, para as nossas vidas, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor aí a todos que estão chegando. Nós estamos iniciando a nossa live do Ministério de Ensino da Casa de Oração e a sexta aula já está gravada e já está disponibilizada. Nós já temos 6 aulas gravadas lá no YouTube. Vocês procurem lá que vocês vão achar no canal da Casa de Oração. Então já temos 6 aulas lá. Então mesmo quem não acompanhou ainda as aulas, pode começar. São aulas de 15 minutos. Então em 1 hora e pouco você consegue assistir as 6 aulas e acompanhar a gente e estar caminhando com a gente nas lives, né? Hoje a gente vai conversar sobre a sexta aula, tá? O tema é Líderes Corajosos para Reconstruir. Lembrando que a gente está conversando e estudando sobre o tempo em que Israel volta para Jerusalém do exílio da Babilônia. Então, os acontecimentos que sucederam este evento, né? Como que eles voltaram, como foi o decreto de Ciro. E agora na sexta aula a gente encontra o povo já construindo o templo, já fez os alicerces, já fez o altar e agora na aula 6 a gente vai ver, a gente já viu na aula 5 que tinha uma resistência, né, dos samaritanos, que primeiro queriam participar da obra e como Zorobabel negou essa pretensão deles, eles acusam, eles vão até o rei da Babilônia e eles conseguem que a obra seja embargada, seja paralisada. Agora nessa aula 6, Líderes Corajosos para Reconstruir, a gente vai ver qual é a influência dos profetas Ageu e Zacarias na retomada da edificação do templo. Então eu queria, assim, de início, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os profetas da Bíblia, para a gente entender, chegar até Ageu e Zacarias depois, para a gente entender qual que era o significado do profeta na Bíblia e no povo de Deus. Então a gente vai lembrar que um dos primeiros profetas da Bíblia foi Enoque. Enoque, que era
um homem assim que era adiante do seu tempo, ele já profetizava a segunda vinda de Cristo. Ver como é que ele estava. Ele era antes de Noé. E ele já profetizava a segunda vinda de Cristo. Ele era um profeta assim muito adiantado, né? Ele era tão adiantado que Deus o tomou. Ele não morreu. Ele foi tomado em vida. E depois tem o seu tataraneto Noé, que também foi um profeta de Deus, né? O que é o profeta de Deus? O profeta de Deus é aquele que conversa com Deus, que ouve Deus, que questiona, que fala, que pergunta, que ouve principalmente e que faz as coisas que Deus está pedindo. Então, nesse ponto, Noé foi um profeta também, porque ouviu a voz de Deus e realizou tudo aquilo que Deus tinha passado para ele. E a gente tem também um outro profeta interessante do Antigo Testamento, que é Melquisedeque, que ele era rei, profeta e sacerdote. Olha que bonito, hein? Rei, profeta e sacerdote, figura de Cristo, porque Cristo também era rei, profeta e sacerdote. Eles são os dois únicos, não é? E ele também teve uma importância muito grande na vida de Abraão, quando Abraão está descendo para Canaã, né, vindo da terra de Ur, e ele passa ali por Jerusalém, que chamava Salém, né, terra de paz, e Abraão encontra com Melquisedeque e é abençoado por Melquisedeque, né, vindo de uma batalha com reis, e ele dá o dízimo para Melquisedeque, ele reconhece aquela primazia de Melquisedeque diante da figura dele e paga o dízimo para Melquisedeque e celebra uma ceia ali com pão e vinho. Depois disso, passa a história de Israel, né? Abraão, ele tem o seu filho com Sara, e Isaac, e de Isaac, Esaú e Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos, porque até então não existia ainda Israel, não existia uma nação, né? Na verdade, a nação ela vai se formar no exílio, na escravidão do Egito. Entra no Egito os 11 irmãos de José, né? Como uma família grande. As famílias eram constituídas dos servos e de agregados e tudo mais, mas eram famílias. Então entram no Egito as 11 famílias, os 11 irmãos de José. E quando 430 anos depois eles saem do Egito, eles já saem uma nação. Já é uma nação, já são milhões de homens e mulheres saindo do Egito, já é uma grande nação. E aí, nesse tempo, Deus levanta Moisés como profeta. E ali, por 40 anos, Moisés vai profetizar. O que quer dizer isso? Ele vai ser o mensageiro de Deus para o povo. Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo. Foi assim com as leis, com os estatutos, mas foi assim também durante toda a caminhada, quando Deus precisava corrigir o povo, ou ensinar o povo, ou direcionar o povo, ele falava com Moisés. Que Moisés era então o primeiro profeta do povo de Israel, e ele é reconhecido assim. Chegando em Canaã, Moisés, ele não entra na terra prometida, e ele morre, e toma o seu lugar, Deus levanta em seu lugar Josué. E Josué também falava com Deus. Ele também recebia a direção de Deus. Ele também era um tipo de líder profeta.
Mas depois, quando o povo entra em Canaã, por um tempo não há profetas. Deus institui, a pedido do povo, os juízes. Haviam juízes que julgavam o povo, que direcionavam o povo. Há uma ruptura ali, né? Deus fica um pouco zangado porque ele quer se comunicar com o povo. Ele não quer intermediário, né? Nunca quis. E ele vê ali uma espécie de rebeldia quando o povo pede os juízes. E mais tarde, né, o último dos juízes, Samuel, ele vai se tornar o primeiro profeta, né, depois de Moisés e Josué, quer dizer, o primeiro profeta já na terra de Canaã. E Samuel vai ser importante porque ele vai, na verdade, fazer a transição do tempo de juízes para o tempo de reis. Ele vai ungir Saul, a pedido de Deus. Ele unge Saul, o primeiro rei de Israel. E ele também, nessa transição, né, ele também, o povo reclama com ele que não está mais contente com aquele tipo de governo, de juízes. Então, e outros povos tinham reis, por que eles também não poderiam ter reis, né? Eles reclamam, né, com o profeta, e o profeta leva essa reclamação a Deus, e Deus fala assim: mas vai querer rei? Vai querer? Você sabe que os reis eles dominam, eles cobram impostos, né? Eles são absolutistas, mas se o povo quer, então pode ungir Saul. E a gente já conhece essa história, e depois de Saul, o mesmo Samuel unge Davi. E por um tempo, Samuel é o profeta de Davi, mas muitos outros profetas passaram. Por exemplo, Natã era o profeta que denunciou a Davi a sua corrupção, o seu pecado. Quando ele chega para Davi e diz assim: olha, eu tenho aqui uma questão para o senhor julgar. Tem um homem rico que tem muitas cabeças de muitas ovelhinhas, e esse homem rico, ele foi e roubou a única ovelha de um homem bom, de um seu amigo ali. E Davi fala: quem é esse? Porque ele precisa morrer. Esse homem precisa morrer. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, como diz a palavra. E aí Natã diz assim: então, mas esse homem é você. Com relação ao pecado de Davi e Betsaba. Então, os profetas sempre foram muito importantes e muito ativos. Eles profetizavam contra e a favor do povo, e contra e a favor do rei. E os reis respeitavam isso. Davi respeitou a palavra de Natã, se arrependeu, se humilhou perante Deus, sofreu a consequência e seguiu. E aí muitos outros profetas também estiveram auxiliando ali o reinado de Davi, até que chega o reinado de Salomão, seu filho. E depois de Salomão, a divisão do reino. E aí haviam profetas no reino do norte e no reino do sul. Profetas que estavam profetizando lá para as 10 tribos do norte e para as 2 tribos do sul. Sempre existiu, até que todos foram levados cativos. O reino do norte pelo império da Síria, e o reino do sul, Jerusalém, invadida por Nabucodonosor e levados para a Babilônia. Muitos profetas foram levados para a Babilônia. Muitos morreram lá. E alguns nasceram lá. Alguns estudiosos dizem que Ageu foi um profeta que viu a glória do templo
do primeiro templo, do templo de Salomão, talvez tivesse 85, 86 anos. É uma linha, né, de estudiosos. Alguns dizem que ele nasceu na Babilônia. Zacarias com certeza nasceu na Babilônia, ele não viu o primeiro templo. Mas os dois igualmente eles vão estar agindo profeticamente na hora da reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém. E é aí que a gente chega então na nossa aula de hoje. Toda essa introdução foi para que nós pudéssemos chegar à nossa aula de hoje. Mas eu queria chamar o pastor Rogerinho, porque esse tema é muito interessante, né? E essa abordagem sobre o significado do profeta nos dias de angústia, nos dias de luta, E eu não sei se o Rogerinho estiver aí, se ele puder pedir para participar, eu já vou... Aqui. Pedir a participação do... Está tocando meu telefone aqui, mas... Boa Boa noite, pastor. Paz do Senhor. Tudo bem? Paz aí, meu amigo. Tudo tranquilo. Tudo na paz, graças a Deus. Cumprimentar o povo de Deus aí abençoado, né? Amém. Dia bastante corrido, mas deu tudo certo. Estamos aqui. Estamos aí. Estamos aqui, no que possa ser útil. Pode falar. Estava contando para o povo aqui a história dos profetas na Bíblia, né? Até chegar em Ageu e Zacarias, que eram os profetas que estavam agindo profeticamente na reconstrução do templo, né? E é tão significativo nos dias de hoje, né? A atuação da profecia de Deus através da sua palavra, né? Para que a gente possa passar por momentos como esses que a gente está passando. É verdade. Cortou um pouquinho o que você falou, mas pegou o gancho naquilo que você acabou de concluir. Eu acho que seria bem interessante a gente pensar que esse caos existencial na nação de Jerusalém, ele acontece repetidas vezes por conta daquilo que você acabou de falar, né? O povo vai declinando e caindo no pecado, no distanciamento, vai se misturando com outras culturas, com outros povos, e aí vai sofrendo toda uma consequência a partir dessa desobediência. E é interessante que na história Deus sempre vai levantar profetas que têm uma palavra inspirada da parte de Deus, em primeiro lugar, para que o povo se volte para Deus, para que ele comece essa reconstrução muito, em primeiro lugar, interior, para que essa reconstrução externa, daquilo que é externo, daquilo que é visível para as nações, para aquilo que as pessoas possam enxergar na nação de Israel, e não só enxergar na nação, mas enxergar que existe um Deus que está cooperando com essa nação, né? Nesses livros, o que a gente percebe é que a presença de Deus, ela está contínua sendo apresentada de forma externa por conta de uma resposta interna. Existe uma resposta interna dos profetas que estimulam e encorajam o povo a viver uma mudança de comportamento, né? E quando o povo alinha o coração, automaticamente aquilo que é para ser visível externamente como uma intervenção de Deus, como uma ação de Deus, no sentido do favor de Deus sobre a vida desse povo, passa a expressar aí a grande glória, né, do nosso Deus e, né, ao ponto de gerar grandes preocupações para aqueles povos vizinhos. Quando Deus levanta um servo dele para produzir uma palavra de conhecimento, uma palavra que aponta um caminho como uma ordem profética de Deus, uma ordem que aponta, né, o futuro do povo de Deus, o futuro que Deus sonhou, aproveitar o gancho para despertar a galera para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, né?
Deus sempre na história vai levantar homens inspirados pelo Espírito Santo com uma palavra que aponta um caminho para um futuro diferente. Então eu estava falando muito a respeito disso. Na história do povo de Deus, nós vamos vendo Deus intervindo na história, né? Um Deus que age na história. Então, da mesma forma que ele agiu no passado, ele continua agindo nos nossos dias, continuará agindo na nossa história como povo dele. Então, é interessante que existe uma maneira meio que didática de Deus de gerar mudanças no coração das pessoas. Eu estava falando muito dessa reforma que acontece internamente, primeiramente. Nós vemos um povo machucado pelo sofrimento, e no meio desse processo Deus levanta alguém com uma palavra de esperança, que desperta as pessoas a se voltarem para Deus. Avivamento individual da nação que vai sendo construído, e isso afeta com o passar do tempo, ou às vezes, em alguns casos em pouco tempo, né, um avivamento mesmo coletivo, onde a nação se volta para Deus e se arrepende dos seus pecados, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo aquilo que você falou antes, né? Reconhecendo que existe um caminho de morte por conta do pecado e da desobediência. A gente consegue perceber Deus levantando esses homens, né, com a eles condições, usando os ímpios, na verdade, né? Mas ele levanta esses ímpios segundo a vontade dele e inspira esses homens também para o avanço de todo esse projeto, da reconstrução dos muros, do templo e assim por diante. E isso é que chama a atenção, porque é Deus quem levanta aqueles que ele quer levantar no tempo em que ele está agindo na história. Necessariamente, né, nós falamos nas aulas anteriores, nós naturalmente olhamos sempre para a nossa própria história, né, contemporânea, Deus sempre levantando alguém que está numa procura, num caminho, né, e Deus nos surpreende na história, em que ele pega pessoas improváveis da história, né, que teoricamente não viviam debaixo de uma aliança com Deus, e ele coloca essas pessoas como participantes desta grande obra. Então, assim, eu não quero entrar, eu estou com medo de entrar muito na aula e depois, né, complicar ali a vida do Pedro, que vai estar falando mais. Mas, de forma muito pontual, eu queria gerar esse despertamento e esse encorajamento. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem levantado pessoas que nós nem conhecemos, que são distantes, para um grande propósito, uma grande obra que nós estamos fazendo. Nós começamos de forma modesta, né, um processo de restauração, né, dentro da nossa comunidade, e a gente consegue perceber Deus movendo aquilo que é externo. Ou seja, quando nós nos dispomos, quando a gente assume uma posição e abraça a causa do reino de Deus e olha para aquilo que ele tem liberado para nós, para o nosso futuro, e a gente permite, né, o Espírito Santo nos conduzir e nos inspirar, como nós mesmos estamos vivendo como igreja, a gente consegue perceber que não é muito a gente que corre atrás da bênção ao nosso encontro. E a gente tem vivido isso. É óbvio que vale a pena ressaltar que no meio do caos existem sempre oposições, existem sempre situações que nos fazem perder a esperança, nos fazem perder a fé, ou até mesmo questionar a presença de Deus ou a manifestação de Deus no nosso tempo. E eu queria aqui ser profeta de Deus como esses homens aqui foram. Você estava falando de Zacarias, né? E é inspirador para mim falar disso hoje. É inspirador mas também apontar um caminho, né? Nós estamos vendo Deus agir na história. Deus não nos deixou alheio a nada do que está acontecendo na sociedade nesse tempo, né? Nós estamos, sim, vivendo uma crise que tem gerado desesperança. Ao mesmo tempo, Deus tem acendido a semente de esperança, sempre levantando um profeta com uma boa palavra. Nem sempre os profetas trarão uma palavra, eu não quero entrar nas profecias, né? Nem sempre entrarão com uma mensagem profética que aponta só o caminho de esperança. Muitas vezes eles trarão, né, para nós essa experiência, né, de gerar um concerto íntimo
para que aquilo que tem que ser consertado externo na nossa própria vida passe então a ser visível, né? E aí sim, a glória de Deus é manifesta a partir daí, porque nós assumimos o nosso lugar de luz, estando nos lugares onde todos aqueles que precisam ver olharão para nós e verão. Existe um Deus forte, existe um Deus poderoso na vida dessa comunidade, existe um Deus forte na vida desse homem e dessa mulher de Deus. Porque eu acredito que nós somos chamados para esse tempo, no meio dessa crise, acender a luz do Evangelho para aqueles que precisam. Essa luz de esperança, ser sal e luz para esse tempo. Então, eu vejo muito como uma grande oportunidade nós estamos vivendo, né, de fazer de fato a diferença, como estamos nos movendo como igreja, e a gente tem percebido essa ação. Deus usando pessoas improváveis que nós não imaginávamos, né, mas com o coração disposto a ajudar aqueles que estão dispostos, que estão com a mão no arado, né? Então eu queria convidar aqueles que talvez porventura não tenham estado com a mão no arado por conta do medo, da insegurança, disponham-se a edificar essa obra. Coloquem o seu coração, engajem o seu coração, voltem-se para Deus, permitam essa restauração e esse avivamento individual, né, para que o coletivo possa ser algo natural e que a gente possa ver Deus colocando nossa comunidade, colocando cada família, né, cada família como um luzeiro dentro do seu convívio social. Aí na sua casa você tem sido luz, eu aqui no meu condomínio tenho sido luz, né, e assim por diante. Cada casa sendo luz para o entorno por onde nós estamos inseridos. E eu creio que nós viveremos coisas extraordinárias. Então encorajo os nossos irmãos, a nossa comunidade, a viver esse tempo profético. Profético no sentido de aceitar sim a esperança, os benefícios que Deus tem provido, a forma com que Ele tem agido na nossa vida. Mas mais do que isso, né, a encorajar os irmãos a abraçarem tudo isso, assumindo uma responsabilidade também de colocar a cara lá fora no mundo e ser luz para aqueles que estão precisando, né? Eu acredito nesse tempo para a nossa vida e para a nossa comunidade. Não sei se eu falei muito, mas eu estou preocupado em entrar muito no tema que o Pedro vai falar, e aí mas eu queria aproveitar essa oportunidade para isso. Tá bom, Paulo? Tô aqui às ordens. Eu não sei como você agradeço. Tá de tempo. São 8h32 já. Uhum. E eu queria apenas emendar o que você falou, que a ação desses dois profetas, eles são no intuito de impulsionar o povo aquilo que Deus já tinha proposto, né? Que era a volta para Jerusalém, a reconstrução, né? Deus dá uma mexida no povo, né? O povo que estava longe também da casa de Deus, né? Como nós estamos também longe do nosso templo de tijolo. Sim. E dá aquela saudade, como deu no povo, dá a saudade em nós também. Mas aquela ação do profeta e aquela ação de Deus é um ato preparatório para a vinda do Messias. Exato. Eu fico pensando aqui comigo se Deus não está agitando de novo a sua igreja, e se talvez a gente não esteja sendo preparado para a volta de Jesus, né? Tudo indica que Ele está batendo as portas aí, né? É verdade. Então que a gente consiga manter o nosso azeite na lamparina, né? O Espírito Santo ativo dentro de nós, na esperança da vinda dele. Exato. Eu acho que tudo tem muita relação, sabe? Esse afastamento que a gente está tendo do templo físico, como eles estiveram lá, afastados do templo físico, e quando retorna com uma obra já. Já retorna já, e os profetas impulsionando essa obra. Vamos. O que vocês estão esperando? Vocês estão edificando as suas próprias casas e vocês estão esquecendo do que é importante, que é edificar o templo. É isso aí.
Então, eu acho que a igreja está sendo movida nesse tempo para que nós possamos receber, enfim, o Senhor Jesus, né? O noivo. Eu Eu creio, queria eu creio. agradecer, eu infelizmente tinha que ser curtinho, né? A gente combinou que ia ser curtinho, então eu vou chamar o Pedro agora para a gente dar andamento na aula. Queria agradecer muito, né? Lembrando que a gente vai ter a oração das 11h33 Exatamente. e clama a mim, né? O pastor Rogerinho vai voltar daqui a pouco, 11h33, trazendo uma palavra profética para o seu povo. Em nome Amém? de Jesus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado a E depois a vocês gente pelo conversa. carinho. Maravilha. Um abraço. Tchau, tchau. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Dá um joinha aí, tá tudo certo? Não tá? Tá dando uma reganzinha por fone. Coloca aí no seu ouvido. Vamos lá, vamos continuar? Vou ver se o Pedro tá por aí já. Pedro, se você puder, para a gente continuar aqui na nossa live, se você puder pedir a participação aí, eu já te incluo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa aula. Tá aí, Pedrão? Aí, Pedrão. Graça e paz, Pedrão. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Tá. A gente estava conversando aí sobre os profetas, né? Nós fizemos aí uma introdução, né, sobre os profetas bíblicos, a atuação deles, para chegar agora, né, na época da reconstrução do templo, e falar um pouquinho sobre os profetas Ageu e Zacarias, né, que foi assim a cerne da aula, da sexta aula, né, que você gravou, né, e tem assim mensagens muito importantes para o povo nos dias atuais, né. Eu sinto assim que tem uma identidade muito grande com aquilo que o povo vivia naquele tempo e o que a gente está vivendo agora, né. Acabei de falar para o pastor Rogério aí que eu tenho a sensação que a igreja mesmo, o corpo de Cristo, está sendo chacoalhada para que a gente receba o noivo. Acho que está próximo e a gente tem que ficar atento, né? E ficar atento à voz do profeta, e que, na verdade, já está aqui na Bíblia, né? A gente tem que estar atento às coisas da Bíblia e aquilo que os nossos profetas, os nossos pastores trazem para nós, né? Na interpretação bíblica. E o que eu achei interessante na lição, Pedro, é que os líderes, né, quando eles têm a palavra profética, quando Ageu dá uma chacoalhada neles, fala, por que vocês estão parados, né? Vamos recomeçar, né? Isso contra o decreto, né, de Artaxerxes. E eles falam, não, vamos recomeçar. Tipo assim, Deus, nosso Deus é maior que tudo isso, né? Ninguém vai frear isso que já estava determinado, né? Que já era propósito de Deus, né? E os líderes, eles prontamente, eles ouvem a palavra e já recomeçam a reconstrução, né? Isso é muito interessante, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bastante interessante. A gente vê na profecia de Ageu que ele começa com uma mensagem bastante dura, né, para Zorobabel. Ele começa relembrando, né, toda a promessa que Deus tinha feito de levarem ao exílio. E aí Deus fala, ó, vocês plantavam o pouco que dava, eu como um assopro eu tirava da mão de vocês também. Então a primeira profecia de Ageu é uma profecia muito dura, né? Deus sendo muito duro com eles, né, com aquele povo. Mas por outro lado, a gente vê que depois que eles pararam a obra, foram 15 anos de inércia ali, né? O povo, eles começam a obra, lançam os alicerces, e aí diante dos primeiros problemas eles já param, né? E aí fica ali por volta de 15 anos parados.
E aí Deus fala, é hora de vocês construírem a sua vida novamente e esquecerem da minha casa, né? Esquecerem o motivo de eu ter tirado vocês do exílio, né? Mas o mais legal fica nos últimos versículos ali do primeiro capítulo, que Deus, né, em algumas versões diz que Deus despertou o espírito de Zorobabel para que ele voltasse de todo o povo, para que eles voltassem à obra, né? Então ela começa uma mensagem muito dura, mas termina muito doce, né? É muito louco isso, né? A forma que Deus ele fala às vezes, né? Tem horas que você vem uma mensagem muito dura e ela termina doce, né? A mensagem de Deus, a gente não consegue prever de onde vem, para onde vai, que forma que ele vem falar. Tem horas que ele é duro, mas um propósito é bom. Tem horas que ele é muito doce, mas, né, a gente não consegue saber para onde vai, né? E assim foi com Ageu. Zacarias também tem algumas mensagens muito duras, tanto para aquele tempo quanto para um tempo futuro. Então foram pessoas, homens que são os primeiros profetas depois do exílio, né? E com certeza, se não fosse eles ali, não teria dado prosseguimento na obra, né? E é legal a gente ver que prontamente o Zorobabel atendeu, né? Ele era um líder que estava atento à palavra de Deus, né? Ele tinha consciência do papel dele, né? De liderança, mas ele sabia que Deus era o artífice principal, né? Era o maestro de tudo isso, né? E quando ele vê que tem um direcionamento para reconstruir, ele, né, quase que imediatamente já passa a reconstrução. Deus tem esse caráter de pai, né? Às vezes ele fala duro, mas depois ele passa a mão na cabeça também, né? É bem pai, bem paizão, né? E depois, quando o povo vai reclamar, aliás, o povo não, né? Como alguns lá vão reclamar e fazem uma carta, os líderes, né? Fazem uma carta, mandam para o rei Dario, dizendo que tem que parar de novo, que recomeçou a obra, que não devia ter recomeçado, que era perigoso e tal. E o rei Dario, ele na verdade, ele dá uma resposta que é ao contrário do que estava sendo pleiteado, né? É muito interessante isso, como Deus, ele encaminha todas as coisas, né? Ele tinha todo o plano ali, né? Ninguém poderia frustrar um plano que era do próprio Deus, né? Começado lá no rei Ciro. E aí é interessante que a gente vê que a cidade onde é achado o documento de Ciro ficava 500 quilômetros distante de onde estava o rei Dario. Então ele mandou fazer uma pesquisa minuciosa para achar aquele documento, né? Ele não mediu esforços para que aquilo fosse achado. E a gente também vê claramente que foi o dedo de Deus ali na história, né? Agindo na história para que o plano dele fosse concretizado, como foi, né? Agora, Tatenai, que é o governador que fez todo a pesquisa, né, para saber por que eles estavam construindo, quem tinha permitido, também ele não foi de todo duro, né, porque ele permite que os hebreus continuem construindo mesmo antes do rei Dario enviar sua carta. Então o povo continua e depois também ele não tem empecilho nenhum. Também foi um cara movido ali por Deus para cooperar, né? E a gente vê acho que no capítulo 6 mesmo, que ele cumpriu prontamente o que foi ordenado. É isso aí. E é o decreto do rei, né? Quando o rei fala, mesmo outros reis que sucedem têm que cumprir aquele decreto, né? Ele não é um decreto que não pode ser tirado, né? E Dario, como rei, ele sabia disso. Então ele faz cumprir o decreto de Ciro. E mais que isso, né? Ele ainda faz ameaça. Não, se é para reconstruir, e se alguém não permitir que reconstrua, tinha uma sanção, uma pena dura ali, né? Que ele impõe para que o povo tivesse liberdade, não fosse de forma nenhuma impedido de fazer aquela reconstrução, né? E aí a gente vê... E a gente está falando do principal rei, né? Do homem mais poderoso do mundo na época, né? Que era o rei Dario. E aí a sanção era pena de morte, né?
Fala que se alguém impedir, ele arranque um pedaço da madeira da casa e finque a pessoa ali. Não era... Na madeira da própria coisa. casa, né? Da própria casa era morta a pessoa, não era uma sanção complicado. leve. E aí, então, segundo a palavra dos profetas, e seguindo a palavra dos profetas, o povo e os líderes, eles retomam, né, a construção do templo e acaba o templo, né? E esse templo, na verdade, ele tem um significado espiritual muito grande para o povo, né? Ele tinha um significado especial, né? Me fala um pouquinho sobre isso aí. O templo, ele sempre foi a menina dos olhos dos judeus, né? Até hoje os judeus falam do templo de Salomão, do segundo templo e tal. E um povo que ficou distante do seu principal elo ali com a religião, que era o templo. Quase 70 anos, né? Deu muito próximo de 70 anos. Pessoas morreram, pessoas nasceram sem ver. E as pessoas que voltaram do exílio, que tinham visto o templo, pô, é uma coisa assim de suma importância, né? Porque o templo era a base do judeu, né? Eles sacrificavam ali, eles tinham contato ali com Deus, com os profetas, né? Então aquilo foi o renascimento da religião judaica para eles, né? E em contrapartida, a gente vê ali no livro de Ageu também que os que tinham visto o primeiro templo se frustraram ao ver o segundo, né? Eles não festejaram como os outros, né? No capítulo 2, a profecia ali do profeta Ageu, o próprio Deus perguntando, pô, o que vocês estão vendo? Isso aí não é nada comparado com o primeiro, né? Mas quis Deus que fosse naquele ali mais simples que o rei de Jerusalém pisasse, né? Na verdade, o templo quase que representava o povo, né? Todo, a história do povo, a religião do povo, o judaísmo, né? Ele representava as promessas de Deus sobre o Messias, né? O templo erguido, ele dava continuidade a todas essas promessas e o povo poderia ter esperança de que o Messias ia realmente vir, né? Para socorrer o povo, para tornar um grande povo, né? Seria o sucessor de Davi, seria aquele rei assim que ia ser conquistador, que ia colocar Israel, né, no topo do mundo. E o templo, ele simboliza isso, né? Essa esperança de ser uma nação de novo, né? Em todos os sentidos, uma nação com um exército, uma nação com um culto a Deus, né? Com um Deus próprio. É muito legal como esse propósito ele tem que ser cumprido, e Deus muda a cabeça dos reis, Deus muda a cabeça dos líderes, Deus faz acontecer, né? E aí a gente vê no livrinho, né, que o templo, depois que ele é reerguido, eles celebram a Páscoa, né? Tipo assim, uma inauguração, né, do templo. É cortar a fitinha vermelha do templo, eles celebram a Páscoa, né? Que também tem um significado para eles, né? Porque eles não celebravam a Páscoa no exílio, né? Então, há 70 anos, mais ou menos, que eles não celebravam a Páscoa. E no retorno, né? Você falou 15 anos para acabar de construir o templo, mas ficou 15 anos também parado, né? Depois acho que 6 anos para reconstruir. Ficaram uns 20 e poucos anos também sem celebrar a Páscoa, né? E aí quando o templo, olha a importância do templo, né? Eles se veem na possibilidade de celebrar as festas que Deus havia instituído. E aí eles celebram a Páscoa, né? O que você pode falar? Então, a gente não pode deixar de mencionar que nós estamos falando num tempo que o Espírito Santo não habitava nas pessoas ainda, né? Não era possível por conta do sacrifício de Cristo. Então, o templo, ele simbolizava a presença de Deus no meio do povo também, né? Que é algo, era de muito valor para eles, né?
E embora esse templo não tivesse mais a arca, né, porque foi perdida ali no exílio babilônico, mas ele continuava representando isso, né? Hoje nós somos o templo dele, né? Então também tinha esse valor para eles, que era a própria presença de Deus ali no meio do povo, né? Como foi desde lá do deserto, no tabernáculo. E em questão da Páscoa, é o mesmo sentido, né? Porque a Páscoa, eu acredito que é a principal festa, né, para um judeu, né? Onde ele celebra a libertação ali, né, do Egito. E ali também era uma outra libertação de um outro exílio, né? Então eles estavam celebrando a Páscoa com a motivação de quando ela foi, né, quando ela foi instalada ali no povo. E também eles foram libertos ali por Deus através do rei Ciro, né? Estavam celebrando isso também. E aí a gente vê que eles celebravam com muita alegria, né? No Esdras ele registra isso, que era com muita alegria que foi celebrado a primeira Páscoa daquele povo, né? Isso a gente não consegue imaginar como é que é, né? Talvez se a gente ficar 20 anos longe da nossa igreja e aí a gente vai celebrar uma ceia ali, talvez seja essa alegria, né? Longe da comunhão, longe, né, ainda que nós temos hoje, graças a Deus, o Espírito Santo morando em nós, mas você imagina longe de tudo que rege a sua religião, né? Isso era de suma importância para eles. Era aí a palavra profética, né, que a gente está aqui, que é o nosso tema, né, dos profetas Ageu e Zacarias, né, eles dão uma sacudida no povo, mas demonstrando essa condição, né, essa importância da reconstrução do templo, né? Deus sabia mais do que qualquer um do plano que ele tinha, né, da reconstrução do templo, que aquele templo seria ali o palco, né, em que Jesus desfilaria, né, algumas centenas de anos depois. E como Messias, né, como o ungido de Deus, o Cristo. Então Deus sabia dessa importância mais do que ninguém ali, né? Deus já tinha projetado 500, 600 anos para frente. E eles, na verdade, assim, vem o profeta e fala o que Deus falou e o povo tem que cumprir, mesmo não entendendo o projeto todo, que às vezes nós não entendemos, né? A gente às vezes não entende a circunstância que vem uma situação, né? O que está acontecendo, né? Quase nada, né? Mas o importante é você cumprir a palavra de Deus. Eu não estou entendendo nada, mas Deus falou para eu permanecer, Deus falou para eu trabalhar aqui, Deus falou que eu tenho um projeto aqui, como nós estamos tendo, né, um novo projeto na igreja, que nós estamos trabalhando para um novo recomeço, né, e respeitando toda a história da igreja, a história do pastor Luiz, mas olhando para frente, olhando, né, o que Deus está preparando. Eu sou sincero para te falar, eu não sei o que Deus está preparando para a nossa igreja, mas eu estou trabalhando e eu vou continuar. Não adianta vir ninguém assim querendo desanimar, dizendo, não, para de construir isso, não põe mais esse tijolinho, porque eu não entendo o que vai ser no futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui um ano, daqui um mês, eu não sei. Mas eu sei que nós, todos, casa de oração, temos um templo para reerguer e um muro para erguer. Então é nisso que a gente tem que fixar, né? É entender que é a vontade de Deus, que a gente não pare, que a gente continue, e que lá na frente a gente vai colher os frutos, né? A palavra de Deus diz que aquele que vai semeando e chorando, né? Depois ele vai colher os seus molhos, né? Vai colher vai fazer a sua colheita. Então, por enquanto nós estamos aí, semeando e chorando. Mas um dia o Senhor vai mostrar qual é o propósito. Você tem alguma palavra aí? Nós estamos quase chegando no finalzinho. Você pode se dirigir à igreja, se você quiser. Você que é um cara que vai ser esses do futuro, né? Eu daqui a pouco eu vou fazer que nem Paulo, né? Combati o bom combate, guardei a fé,
né? Daqui a Não, 50 acho anos que você não tá é preparado. tanto, não. Mas você é um cara que vai ser você já é uma referência na igreja e você vai ser muito mais referência ainda. Então, se você quiser se dirigir à igreja, você fica à vontade. Um exemplo que a gente pode tirar para os nossos dias aqui é que o Rogerinho até já falou sobre isso, que Deus sempre vai levantar alguém para dirigir o povo dele, né? Ainda mais se a gente pensar que a igreja não é nossa, é dele, né? O interesse de que essa obra continue andando é dele, né? Então Deus sempre vai levantar alguém para nos dirigir quando a gente estiver desanimado, como foi com Ageu e Zacarias, né? Não voltou, né? Como que eu posso dizer? Não tinha outro profeta ali, né? Então Deus levantou Ageu, que era uma pessoa desconhecida, ninguém sabe a origem, ninguém sabe nada. E ali, assim, a gente só vê ele profetizando e desaparece da Bíblia. Então Deus vai levantar alguém, não importa da onde, né? O que a gente tem que estar sempre com o ouvido atento, né? Porque a palavra continua sendo pregada, né? As profecias continuam vindo, né? Que a palavra de Deus em movimento, né? Elas vão continuar vindo, graças a Deus. Nós temos pessoas capazes disso, né? E movidas pelo Espírito Santo para nos guiar. O que a gente tem que estar é atento e trabalhar, né? É isso aí. Sem preguiça, né? Para a gente não precisar tomar uma pancada como o Ageu precisou dar, né? Pra gente conseguir viver só de palavras doces, seria ótimo, né? Mas nem sempre é assim. Mas o mais importante é que, quando vier a palavra dura, a gente também seja humilde para ouvir e respeitar, né? E agir segundo a vontade de Deus, que é o mais importante, né? Que a gente permaneça no caminho dele e fazendo a vontade dele. É isso mesmo. Muitas vezes que o profeta teve uma palavra doce, não deu certo, né? A gente vê lá, tem muitos exemplos disso, mas o que eu lembrei agora é quando Moisés ele atravessa o mar, né? E ele chega no deserto e tem aquele primeiro acampamento do povo assim, e Deus chama Moisés para o monte para entregar os estatutos e a lei, né? E Moisés fala assim para o povo: gente, fica aqui um pouquinho, eu vou subir ali, vou falar com Deus, vocês fiquem aqui, né, que eu volto logo, né? E o povo, em vez de ficar feliz, né, que o libertador, o profeta estava subindo para falar com Deus e viria ali uma grande palavra, né? Eles se aborrecem, eles falam: poxa, mas está demorando e tal, e nós estamos aqui. Né? O que aconteceu com Moisés lá em cima, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bezerro de ouro. Então, aí vem a palavra dura, né? Aí vem Então, quando às vezes a palavra é branda, né? Às vezes o povo não entende. Mas é isso aí. A gente está indo para o final já quase. Eu queria agradecer a sua presença aí, tá? Eu queria agradecer também a gravação das duas aulas, ficaram ótimas as aulas, e convidar o povo para assistir a aula do Pedro, né? Tem duas aulas do Pedro lá, a quinta e a sexta aula, e para a semana que vem nós temos a sétima e a oitava aula. Nós vamos fazer a live de duas aulas para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente tinha estipulado na nossa agenda, né? Então, na semana que vem, a sétima e a oitava aula com o pastor Everaldo, né? Ele que essa semana, ele até juras de amor ele fez na live dele, rapaz. Ele estava romântico. Eu liguei para ele. Não, sensacional, né? O cara é romântico e apaixonado pela esposa, é claro, como todos nós somos, né? Os casados, é claro. Então, não percam aí, né? A semana que vem, o pastor Everaldo vai estar com a gente aqui. Eu queria te agradecer pela sua disposição de estar aqui com a gente, né? Trazendo um pouquinho de luz aí nessa aula 6. E é sempre bom contar com vocês aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, boa noite aí para você. Mas continua com a gente aí, que eu vou encerrar já, tá bom? Até mais. Então é isso aí, gente. Estamos encerrando já, daqui a pouco nós vamos para o encerramento. Eu queria agradecer a presença de todos que participaram, né? A gente teve um pouquinho, não sei por que meu telefone tocou tanto agora,
mas da próxima vez eu vou aprendendo, né? Eu vou parar as ligações, eu vou dar um jeito aqui, né? Porque me atrapalhou bastante hoje. Mas, abraço aí, pastor Ademir, pastora Érica também, um casal abençoado de pastores, né? E todos aqueles que estiveram assistindo com a gente, né? Eu não vou citar nome por nome, mas eu amo vocês e é sempre bom estar com vocês. Então, a semana que vem, a live é de 2 aulas que a gente vai disponibilizar essa semana, a 7ª e 8ª aula do livrinho, tá bom? Com o pastor Everaldo, esse servo de Deus também que tem servido também no Ministério do Ensino. E eu queria agradecer então a todos vocês. Não esqueçam da nossa live das 11h33 com o pastor Rogerinho, Clama a Mim. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, uma boa noite e até já.